Bom dia, estamos às 6 horas da manhã, a cidade acorda. Nos 6 capítulos anteriores nós gravamos sobre a Inquisição e dissemos que o problema é que tudo o que se escreve sobre a Inquisição é baseado em 2 livros falsos que foram escritos por um padre apóstata. Mas o que vamos falar agora é sobre outro capítulo do nosso livro, História Política da Cristandade, e nesse caso sobre a Inquisição ainda, somente que é outra série, os Templários. E esse processo dos Templários está na íntegra guardado no Vaticano. Vamos ver então. O livro é de Adelino de Figueiredo Lima. Cuidado para não. Adelino de Figueiredo Lima, os Templários. A tragédia da Ordem do Templo no século XIV criou nos povos latinos a verdadeira consciência da liberdade. Bradil, S.A., Companhia Brasileira de Divulgação do Livro, 1972. Vamos então ver como é que foi a condenação dos Templários. Amarrado a uma coluna e cercado de troncos combustíveis e bebida em líquidos inflamáveis, Jacques de Molay assiste impassível e como que indiferente aos preparativos do seu trágico suplício, sem uma queixa, sem um gesto de desespero que pudessem significar covardia perante a morte. E quando o frade encarregado dos responsos avança de crucifixo e o concita a arrepender-se dos crimes que perpetrara contra a religião, o mártir responde com a serenidade de um justo: guardai vossas orações para o Papa, que se finge sinistra de um homem coberto de negro, envergando o balandral dos esbirros da Inquisição. Esse balandral é uma veste, tipo uma batina de padre. Curva-se e lança o fogo além, que rapidamente se inflama e se converte num montão de chamas. A multidão não aplaude, murmura e põe os joelhos em terra. Foi então, nesse momento trágico e solene, que o grão-mestre da Ordem do Templo, levantando os olhos para o céu, pronunciou a sua terrível imprecação: Necam Adonai, e até onde a voz gritou imperativo e implacável. Intimo o rei e o Papa comparecerem perante Deus no prazo de um ano. Reinava em Portugal Dom Dinis, o rei atilado e previdente que sabia compreender os desígnios do rei da França em relação aos Templários, e a pusilanimidade do Papa Clemente V. Possuíam os Templários em Portugal privilégios excepcionais e eram donatários de castelanias, vilas e aldeias, cujos rendimentos aguçavam o apetite de Felipe IV e de Clemente V. A condenação incluía o confisco de todos os bens materiais em favor dos hospitalários. Caminho mais curto, claro, estava para a absorção ou condomínio, pelo menos, dessas imensas riquezas, cuja reserva de domínio o fundador da monarquia portuguesa garantira para si e seus sucessores. E foi baseado nessa sábia previdência que Dom Dinis, por carta régia, dia 15 de novembro de 1319, criou a Ordem Militar de Cristo, para a qual fez transitar dos Templários, com todos os privilégios e bens materiais, fazendo tábua rasa das acusações de heresia e enaltecendo seus heróicos esforços na expansão dos mouros das fronteiras de Portugal. De nada valeram os protestos do Papa, nem as ameaças do rei da França contra a vontade firme do monarca português. Se como filho da Igreja não podia obstar a supressão da ordem, confirmada pelo Concílio de Viena, como rei de uma nação independente e soberana, cabia-lhe definir até onde chegava o poder espiritual do Papa e onde começava o domínio temporal dos reis. Portugal não era roupa de franceses, e também não era tão obediente ao Papa que embaraçasse as obras de defesa das prerrogativas reais. Que bons tempos aqueles. Voltemos agora àquele momento supremo em que foi supliciado o último grão-mestre dos Templários, na Ilha dos Judeus, em Paris, perante uma assistência que pela primeira vez na história do alto de fé se comoveu. Ajoelhou-se diante do bárbaro espetáculo. É difícil conciliar os argumentos fulminatórios do Clemente V, Papa, representativo de Deus na terra, suas bulas,
que condenaram a ordem do templo e relegaram os seus membros à vingança do rei da França, com a reparação moral que lhe foi dada pela justiça divina, indiferente às arguições de apostasia, blasfêmia e renegação de Cristo. Jacques de Molay foi envolvido pelas chamas a que o haviam condenado, ele mais 14 oficiais. A ambição de um rei e a pusilanimidade de um papa imprecaram aos céus o castigo dos seus algozes. Necam Adonai, é o que gritam todos os templários fazendo abóbada de aço. E já próximo de expirar, bradar inexorável. Intimo rei e o papa compareceram diante de Deus no prazo de um ano. Ora, coincidência ou não, o certo é que tanto Felipe IV como Clemente V, o rei e o papa, atenderam à intimação no prazo marcado. Quem estaria com a verdade? O papa ou o grão-mestre dos templários? Maçom, grau 33. Aqui está a capa do livro. Então, aqui está a descrição do suplício de Jacques de Molay, último grão-mestre dos templários. Exatamente descrito como está nos autos da Inquisição, os momentos finais de uma carreira belíssima que começou assim. Agora vamos para outro livro. Stanislas de Guaita, Marquês e depois Conde, o Templo de Satã. Ali é o fim. Jacques de Molay tinha chegado até o mais alto grau, grão-mestre. Agora vamos ver como seria uma iniciação. Como se começaria. Ninguém ignora o processo de Cagliostro, condenado à morte por sentença da Inquisição, pena que foi comutada pelo Papa em prisão perpétua. Extraída do processo instruído contra ele em Roma em 1790, portanto, antes da Revolução Francesa, 1798, traduzido do original italiano, impresso na Câmara Apostólica, Paris, 1791, com retrato. As páginas 129 e 132 oferecem-nos essa narração detalhada que o próprio Cagliostro fez diante dos juízes sobre sua iniciação nos mistérios do iluminismo templário. A cena se passa em uma casa de campo, a 3 milhas de Frankfurt-sur-Main, Alemanha, em 1780. Transcrevemos a declaração textual. Diz Cagliostro: descemos 14 ou 15 degraus e entramos em um quarto redondo, no meio do qual havia uma mesa. Ela foi aberta e sob ela estava uma caixa de ferro que abriram e na qual vi vários papéis, e 2 pessoas que me conduziram tiraram de lá um livro. Era manuscrito, no formato de um missal, no começo do qual estava escrito: nós, grão-mestre dos templários, etc, etc, etc. Era um juramento. Eram seguidas por uma fórmula de juramento concebida nas expressões mais horríveis que não posso me lembrar, mas que continham o compromisso de destruir todos os soberanos despóticos, o rei da França principalmente e o Papa. Essa fórmula estava escrita com sangue e tinha 18 assinaturas além da minha, que era a primeira. Tudo escrito com sangue. Não posso me lembrar de todos os nomes. N. Essas assinaturas eram de 12 grão-mestres dos Iluminados Templários, mas na verdade a minha não havia sido feita por mim, e nem sei como estava lá. O que me disseram sobre o conteúdo do livro, que era escrito em francês, e o pouco que li, me confirmou que essa seita havia determinado dar seus primeiros golpes na França, Revolução Francesa, que depois da queda dessa monarquia deveria atacar a Itália, que Ximenes, de quem já falamos, era um dos primeiros chefes, que eles estavam então no auge da trama e que a sociedade tem grande quantidade de dinheiro dos Rothschild, dispersa em bancos de Amsterdã, Roterdã, Londres, Gênova e Veneza. Página 180, 181. Então, aqui está, descrito pelo Marquês Stanislas de Guaita, em suspeito, a iniciação de Cagliostro. Aqui o retrato do autor. Então, aqui está como Cagliostro foi iniciado. Nesse local, onde ele encontrou já tudo pronto e um livro grande em forma de missal, que tinha a sua assinatura em sangue, e que ele não sabia como foi parar lá. 1700 e, vamos ver a data, foi bem documentado, né? Falei para vocês, vou repetir, tá?
Vida de José Bálsamo, conde de Cagliostro, extraído do processo instruído contra ele em Roma em 1790. Traduzido do original italiano e impresso na Câmara Apostólica, Paris, 1791, com retrato. Então, em 1313, Jacques Molay sofria as chamas da fogueira da Inquisição diante da Catedral de Notre-Dame, na ilha de Paris, a ilha dos judeus. Em 1780, meu Deus, e 1790, portanto já tinha passado a Revolução Francesa, 1789 foi a Revolução, 1790, impresso em 1791, estamos aqui, a iniciação do Conde de Cagliostro, José Bálsamo. Então, 1300, 1790 são 300 anos, 400 anos. 400 anos. Então, o suplício de Jacques de Molay deu origem a uma nova ordem. Os templários se tornaram neotemplários e se alocaram em Portugal sob a proteção de Dom Dinis. Os portugueses dizem, o rei Dom Dinis fez tudo o que quis. E aí frustrou as ambições do Papa e do rei da França de confiscar os bens dos templários, que ninguém sabe se existe, mas que mais tarde nós já falamos na Inquisição o que era o tesouro dos templários. Vamos falar de novo. 1313, 1791, 400 anos, e acabou-se? Bem, vamos dizer que não se acabou. Então nós temos aqui uma autobiografia. Vocês imaginam que isso aqui é uma ficção, não é? De Paulo Coelho, Diário de um Mago. Não é ficção, é uma autobiografia. Ele também foi iniciado. Vamos ver a iniciação dele, contada por ele. Na página 214, ele diz: aproximadamente às 8h45 da noite, quando íamos começar a conversar sobre nossas vidas pessoais, soou um gongo. O barulho vinha de uma antiga capela do castelo de Ponferrada e nos dirigimos para lá. Foi uma cena impressionante. A capela, ou o que restava dela, já que a maior parte era apenas ruínas, estava toda iluminada por achotes. 7 vultos vestidos com trajes seculares dos templários, capuz e chapéu de aço, uma cota de malha de ferro, a espada e o escudo. Perdi a respiração. Parecia que o tempo dera um salto para trás. A única coisa que mantinha um sentido da realidade eram nossos trajes, roupas jeans e camisetas, com vieiras costuradas. Vieiras é uma concha daquelas do mar. Mesmo com a fraca iluminação do jaçote, eu pude perceber que um dos cavaleiros era Petrus, o mestre dele. Mas se ele estava lá, ele já tinha sido aceito. Agora, quem vai ser graduado é Petrus. Aproximem-se de seus mestres, disse aquele que parecia ser o mais velho. Olhem apenas a seus olhos. Tirem a roupa e recebam as vestes. Ele tirou os jeans e recebeu a veste dos templários. Portanto, ele é neotemplário. Eu me encaminhei para Trepos, olhei fundo nos seus olhos. Petrus. Ele estava numa espécie de transe e pareceu não me reconhecer. Mas percebi em seus olhos uma certa tristeza. A mesma tristeza que sua voz denotara na noite anterior. Tirei completamente a roupa e Petrus me entregou uma espécie de túnica negra, perfumada, que caiu solta por meu corpo. Deduzi que um daqueles mestres devia ser ter mais de um discípulo, mas não pude ver qual era, porque tinha que manter os olhos fixos nos olhos de Petrus. O sumo sacerdote nos encaminhou para o centro da capela. A mesma coisa que acontece com Cagliostro, só que aqui não é numa casa de campo, é numa capela. Os 2 cavaleiros que estavam comigo começaram a traçar um círculo ao nosso redor enquanto consagravam Trinitas, Soter, Mashiach, Emmanuel, Shabaoth, Adonai, Athanatos e Jesus. E o círculo foi sendo traçado. Proteção indispensável que estavam dentro dele. Reparei que 4 dessas pessoas tinham túnica branca, o que significa voto total de castidade. Amídias Teodonias Anitor, disse o sumo pontífice. Pelos méritos dos anjos, Senhor, eu coloco a vestimenta da salvação, e que tudo aquilo que eu desejar possa se transformar em realidade. Acabar com a realeza, as monarquias e com o Papa, a Igreja Católica. Em realidade, através de ti, ó muito sagrado Adonai, cujo reino dura para sempre. Amém. O sumo sacerdote colocou sobre a cota de malha o manto branco,
com a cruz templária bordada em vermelho no centro. Os outros cavaleiros fizeram o mesmo. Aqui não tem. Eram exatamente 9 horas da noite, hora de Mercúrio, o mensageiro. E ali estava eu, de novo, agora vestido de templário. Portanto, ele era templário. No centro de um círculo da tradição. Um incenso de hortelã, manjericão e beijoim foi aspergido na capela e começou a grande invocação feita por todos os cavaleiros. Ó grande e poderoso Rei dos céus, que reina pelo poder do Supremo Deus El, sobre todos os espíritos superiores e inferiores, mas especialmente sobre a ordem infernal do domínio do Oeste, eu vos invoco, de modo que eu possa conseguir o meu desejo, seja ele qual for. Conseguir satisfazer o próprio desejo. Portanto, iniciação mágica para que eu faça o que eu quero fazer. Seja ele qual for, desde que seja próprio do meu trabalho, pelo poder do Deus El, que criou e dispõe de todas as coisas celestes, aéreas, terrestres e infernais. Por ser um ritual extremamente longo, nota, que só pode ser compreendido por aqueles que conhecem o caminho da tradição, optei por resumir as fórmulas utilizadas. Continuamos. Um profundo silêncio abateu-se sobre todos nós, e mesmo sem ver, pudemos sentir a presença do nome invocado. Isto era a consagração do ritual, um sinal propício para prosseguir nas operações da magia. Eu já participara de centenas de cerimônias assim, portanto era templário há muito tempo. Página 216 do livro Diário do Mago, de Paulo Coelho, 216. Uma iniciação onde ele estava presente. Com resultado mais surpreendente quando chega essa hora. Mas o castelo templário deve ter estimulado um pouco a minha imaginação, pois julguei ver, pairando no canto esquerdo da capela, uma espécie de ave brilhando. O sumo sacerdote nos aspergiu com água sem pisar dentro do círculo. Depois, com a tinta sagrada, escreveu na terra os 70 nomes de Deus. Todos nós, peregrinos e cavaleiros, começamos a recitar os nomes sagrados. O fogo dos achotes crepitou, sinal de que o espírito invocado havia se submetido. Havia chegado o momento da dança. Eu entendi. A dança como no terreiro de Macumba. Havia chegado o momento da dança. Eu entendi porque Petros me havia ensinado a dançar no dia anterior. Uma dança diferente daquela que eu costumava fazer nesta etapa do ritual. Uma regra não nos foi dita, mas todos já conhecíamos. Ninguém podia pisar fora daquele círculo de proteção, já que não carregávamos as proteções que aqueles cavaleiros maiores, tinham chegado ao grau 14, tinham debaixo de suas cotas de malhas. Eu mentalizei o tamanho do círculo, fiz exatamente o que Petros me havia ensinado. Ajoelhei-me, me encolhi todo, enquanto uma voz de mulher dentro de mim começou a cantar. Na posição de semente, senti que apenas meu peito, começava a dançar. Sentia-me bem, então não era uma dança comum. Sentia-me bem, já estava por completo no ritual da tradição. Aos poucos, a música dentro de mim foi se transformando, os movimentos ficaram mais bruscos, eu entrei num poderoso êxtase, via tudo escuro. Meu corpo não tinha mais gravidade naquela escuridão. Comecei a passear pelos campos floridos de Agartha, e neles me encontrei com meu avô e com um tio que havia marcado muito a minha infância. Senti a vibração do templo em sua teia de quadrados, onde todas as estradas se confundem e se misturam e se igualam, apesar de serem tão diferentes. A determinada altura vi passar com muita velocidade um australiano. Ele tinha um brilho vermelho no seu corpo. A roupa dele era vermelha, e vermelho brilhante. A próxima imagem completa foi de um cálice e uma patena. E esta imagem ficou fixa durante muito tempo, por exemplo, parecia católica a cerimônia, como se quisesse me dizer alguma coisa. Eu tentava decifrá-la, mas não conseguia compreender nada, apesar de ter certeza que se relacionava com a minha espada. Quando a minha face se aproximou, era apenas a face o australiano, o espírito invocado e meu velho conhecido. Não estabelecemos, então não era, o espírito que ele invocou. Não estabelecemos qualquer tipo de comunicação. E sua face se dispersou na escuridão, que ia e voltava. Não sei por quanto tempo fiquei dançando, mas de repente ouvi uma voz, Yahvé Tetragramaton, e eu não queria sair do transe, mas a voz insistia, Yahvé Tetragramaton. Reconheci a voz do sumo sacerdote, fazendo com que todo mundo voltasse do transe. Aquilo me irritou. A tradição ainda era minha raiz e eu não queria voltar, mas o mestre insistia.
Yahvé tetragramaton. A pátena é um prato circular e o cálice, vocês sabem o que é. Yahvé tetragramaton, disse o mestre. Novo jeito de manter o transe. Contrariado, voltei para a terra. Estava de novo no círculo mágico, no ambiente ancestral do castelo templário de Ponferrada. Nós, os peregrinos, nos entreolhamos. O súbito corte parecia haver desgostado a todos. Senti uma imensa vontade de comentar com o australiano o que havia visto. Quando olhei, percebi que as palavras eram desnecessárias. Ele também estava olhando para mim. Os cavaleiros se colocaram à nossa volta. As mãos começaram a bater com as espadas nos escudos. A espada, o escudo e a espada batendo nos escudos, criando um barulho ensurdecedor, até que o sumo sacerdote disse: ó Espírito tal, por que tu diligentemente atendeste às minhas demandas com solenidade e permito que parta sem injúria a homem ou animal? Vai, eu te digo, esteja pronto e ansioso por voltar, sempre quando devidamente exorcizado e conjurado pelos sagrados ritos da tradição templária. Eu te conjuro a retirar-se pacífica e quietamente, e possa a paz de Deus continuar para sempre entre tu e eu. Amém. O círculo foi então desfeito. Nós nos ajoelhamos de cabeça baixa. Um cavaleiro rezou comigo 7 Pai Nosso e 7 Ave Marias. O sumo sacerdote acrescentou 7 Creio em Deus Padre, afirmando que Nossa Senhora de Medjugorje, cujas aparições estavam se dando na Iugoslávia desde 1982, assim havia determinado, iniciávamos agora um ritual cristão. Então não era cristão que eles tinham feito, agora um ritual cristão. Andrew, levante-se e venha até aqui, disse o sumo sacerdote. O australiano caminhou até a frente do altar, onde estavam reunidos 7 cavaleiros. Um outro cavaleiro, que devia ser seu guia, falou: Irmão, demandais a companhia da casa, ou seja, pertencer a nós? Sim, respondeu o australiano. E eu entendi qual ritual cristão estavam presenteando: a iniciação de um templário. É um ritual cristão, acontece no Mosteiro de São Bento, todo mês de junho, no dia 24 de junho. Eu estive em 2. Mas lá é aberto. Não é aqui o que está aqui. Sabeis as grandes severidades da casa e as ordens caridosas que nela estão. Estou disposto a suportar tudo, respondeu, por Deus, e desejo ser servo e escravo da casa, e escravo, por todos os dias da minha vida, respondeu o australiano. Veio a série de perguntas rituais. Distinto irmão, pedis-me grande coisa, pois de nossa religião não vedes senão a casca exterior, os belos cavalos, as belas roupas, disse seu guia, mas não sabeis os duros mandamentos. Se quiserdes estar aqui, vos mandarão para o outro lado do mar. Se quiserdes estar em Acre, vos mandarão para a terra de Trípolis, ou de Antioquia, ou de Armênia. E quando quiserdes dormir, sereis obrigados a velar. E se quiserdes ficar acordados, sereis mandados descansar. Quero entrar na casa, respondeu o australiano. Parecia que os ancestrais templários que onde habitaram aquele castelo assistiam satisfeitos à cerimônia. Os achotes crepitavam intensamente. Seguiram-se vários conselhos. Finalmente, o guia do australiano virou-se para o sumo sacerdote e repetiu todas as respostas que o australiano dera. O sumo sacerdote solenemente perguntou mais uma vez se ele estava disposto a aceitar todas as normas que a ordem exigisse. Sim, mestre, se Deus quiser. Venho diante de Deus e diante de vós e diante dos fratres e vos imploro e solicito por Deus e por Nossa Senhora que me acolhais na vossa companhia nos favores da casa, espiritual e temporalmente, como aquele que quer ser servo e escravo da casa, todos os dias de sua vida daqui por diante. Fazei-o vir por amor de Deus, disse o sumo sacerdote. E nesse momento, todos os cavaleiros desenharam as espadas e apontaram para o céu, a abóbada de aço. As espadas são apontadas e tocam nas pontas uma das outras. Isso se chama abóbada de aço. E o cavaleiro iniciado passa por dentro dela para receber a sua espada. Depois abaixaram as lâminas e fizeram uma coroa de aço em torno da cabeça de Andrew, que ficou no centro. O fogo fazia com que as lâminas refletissem uma luz dourada, dando ao momento o caráter sagrado. Solenemente, seu mestre se aproximou e lhe entregou a sua espada. Cavaleiro Templário. Eu fui convidado a pertencer a esta ordem pelo Dr. Alfredo, morando ele lá, vizinho quase do Dr. Irineu Marinho, lá no parque onde eu fazia o meu curso de História da Arte no Parque Lage. Aqui está descrito, portanto, então, em 3 livros diferentes, vocês viram, em 3 livros diferentes. Aqui, de Adelino Figueiredo Lima, grau 33, maçom. Tá vendo, ó?
Aqui está a assinatura dele no livro. Ó, Adelino de Figueiredo Lima, grau 33. Dá para ver? 23º grau. É ele quem descreve o suplício de Jacques de Molay. Aqui está, de Stanislau de Guaita, Marquês e depois Conde, o Templo de Satã, mostrando o processo dos Templários detalhadamente e mostrando que a mesma cerimônia que estava ali foi feita aqui, só que ali numa casa de campo, aqui numa igreja. Portanto, com 400 anos de diferença, a ordem continuava existindo, mesmo tendo sido excomungada em 1313. Aqui, Paulo Coelho, em 1900 e deixa eu ver aqui, ficha catalográfica, o Diário de um Mago, 1974. Então, 1313, 1791, 400 anos, 1974. Eu fui convidado a pertencer a essa ordem, porque eles selecionam. Aqui está, então, descrito pelo próprio Paulo Coelho, o que foi, com mais detalhes, a iniciação. Eu deveria participar dessa iniciação para ter o que eu quisesse. Foi assim que o Dr. Alfredo disse: você terá o que você quiser. E isso contrariava as minhas convicções cristãs, porque sou católico, apostólico romano. E eu não sei o que é que eles mandariam fazer, porque o papel estava dizendo que eu faria qualquer favor que eles me pedissem. Assim, começamos essa série sobre os Templários. Se vocês gostaram, vejam o vídeo todo, deem seu like e vamos fazer 10 vídeos que fazem parte do nosso livro História Política da Cristandade, mas é claro que eu não estou escrevendo aqui o que está no livro. O livro será um e-book e será vendido. Então, até a próxima. Esse será o primeiro de uma série de 10. Alemã, que eu vou em frente.